Bora aí para nós começar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, da Tua glória, do Teu poderio, Senhor, da Sua majestade. Obrigado, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, por ser, Senhor, o nosso escudo, por ser, Senhor, o nosso socorro bem presente. Obrigado, Senhor, por ser a nossa torre forte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira. Tu és, Senhor, tudo que nós temos. Obrigado, Senhor, por ser o nosso fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por nos dar o entendimento da tua palavra e que nós venhamos, Senhor, a querer estar com o Senhor todos os dias. Nos dá discernimento, Senhor, sabedoria, para que a gente possa crescer mediante aos seus ensinamentos, que a gente venha ler, aprender e aplicar, meu Deus. Que a gente não venha desanimar, que a gente não venha esmorecer, que a gente não venha desistir, que a gente venha, Senhor, a cumprir esse propósito de ler por completo, Senhor, a tua palavra, mais do que ler, Senhor, que a gente venha extrair, Senhor, o melhor que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, trazer luz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso entendimento, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda, Senhor, debaixo, Senhor, das suas potentes mãos, Senhor. Nos esconde, Senhor, no teu esconderijo. Nós estamos ali, Senhor, guardados, Senhor, diante da tua face, Pai. E declaramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que nenhum mal pode nos tocar, nenhuma praga pode chegar na nossa tenda, Senhor. Guarda a nossa família, a família do Beto, Pai, de uma maneira toda especial, Senhor. De uma maneira toda especial, tudo aquilo que ele for fazer, tocar, pensar, Senhor. Que a sua presença esteja junto com ele, Senhor, iluminando, Senhor, e eliminando todo o mal, Pai. Que o Senhor seja com ele, Senhor, nas pregações, que o Senhor seja com ele, Senhor, nas ministrações, seja com ele, Senhor, nos ensinamentos, Pai. Seja com ele onde ele pisar, Pai, porque ele está carregando, Senhor, a tua glória, Pai, a tua presença, Pai. E ele quer, Senhor, compartilhar, Senhor, com mais e mais pessoas o evangelho, Senhor. A tua palavra, aquele que nos salvou, Pai, aquele que nos tirou, Senhor, do lodo, do lamaçal, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Amém. Bora. Bora. Segundo Samuel, capítulo 23. Quer começar lendo ou quer que eu leia? É, onde você leu, vambora. Eu leio. Vamos lá. 23, certo? Uhum. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens e domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna. E em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Bilial, todos serão como os espinhos
que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe Bassete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filhos de Ager, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha o um nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre esses 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Zoiada, filho de um homem valoroso, de Casbizel, grande em obras. Este feriu forte heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com o cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou.
e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Anã, filho de Dodó, de Belém. Samá, Arodita, Elica, Arodita, Heles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aioita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Banaa, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Pirantonita, Ridai do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazen e de Jonatas. Samararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbisai, Asbai, filho de Umacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, e Gal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias e Teu, 37 ao todo. Paz, pastor Mateus, quer ler aí o 24? Mas faz, queridos. Deixa comigo. A voz tá meio zoada, aí vocês vão entender, vai falando aí. A numeração do povo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odze. Também foram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhes: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos?
e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na sua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiu. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição dentre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vens, ó o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Nossa. Aperta aqui, né? Hum. 23 e 24 hoje? É? Então, faltou. Preciso ler o 22. Amanhã eu leio. Ontem nós demos só 22, eu vi. Eu achei que tinha sido 21 e 22, daí eu li o 21 e ficou faltando o 22. Vamos lá, né? Bom, aqui então, as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Ungido do Deus de Jacó. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Não sei se vocês viram aí, mas essa inferência aqui de 2 Pedro 1:21 é interessante, que fala que, né, os profetas, né, falaram da parte de Deus, todos impelidos pelo Espírito Santo, né? E aqui Davi fala a mesma coisa, né? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. 2 Qual que é a referência de 2 Pedro? Pedro 1:21. 21. 2 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 Pedro
Os profetas falaram da parte do Senhor, todos impelidos pelo Espírito Santo. Eu sei que a gente já passou por essa parte, mas eu estava lendo aqui, né? O ungido do Deus de Jacó, né? Fala filho de Jessé, né? Filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. E a gente comentou algo, acho que sobre isso, mas eu estava meditando também. Davi, ele foi fruto, né, de um relacionamento de Jessé com a Moabita, né? E você vê que Jessé, ele não podia, né, tomar a mulher para si que não fosse de Israel. E olha que interessante, quando a gente lê lá, no dia que Samuel vai até, no dia que Samuel vai até Jessé, na casa de Jessé, Deus fala assim, ó, Samuel vai até a casa de Jessé porque tem escolhido, né, um para que seja rei, né? Aí, só que, pra você ver, Davi, ele não era apresentado, né, no meio dos filhos, porque Davi era como um pecado de Jessé, porque ele tomou para si uma mulher que não era das mulheres de Israel, né? E aí, irmãos, tá explicado o porquê que Jessé escondia Davi, porque ele não queria expor o seu pecado, né? Porque Davi era ruivo e todos que eram ruivos, naquela época, eles eram chamados como herdou a maldição de Adão. Então, ó, pra você ver, além de Jessé ter tido uma relação com uma mulher que não era das filhas de Israel e o filho nasce ruivo, aí vai dizer assim, ó, que Jessé tinha 8 filhos, né? Davi era o oitavo. Por que que quando Samuel chega lá e aí Jessé apresenta só os sete filhos? Porque o sete não é o número da perfeição? Não é o número da completude, da perfeição, né? Que o mundo foi criado em 7 dias. Tudo que Deus faz, ele faz em sete. Então, o sete, ele vai representar o número da perfeição. Quando Jessé traz os sete diante de Samuel, é ele dizendo para assim, ó, coloco diante de ti a minha perfeição. Só que ele não era perfeito, porque ele estava escondendo um pecado que ele tinha cometido. Meu Deus. E aí, olha que louco, que Jessé, né, traz os 7 filhos e apresenta, tipo, ele chegando diante de Deus, diante, né, do homem de Deus, e querendo se apresentar como perfeito. Ele só mostrou os sete porque o sete é o número da perfeição, eram os filhos perfeitos que ele tinha, de uma vida perfeita que ele tinha. Só que ele estava escondendo um. E aí, né, tipo assim, Deus conhecia. Por quê? Porque se não há, é, como se diz, não é rendição, mas é arrependimento também não.
quando você não confessa, né, os seus pecados, os seus erros, não, não poderia se. Deixa eu organizar de novo aqui. Se ele se apresentasse como perfeito, não precisaria da graça, porque a graça veio para os imperfeitos. Então Deus fala assim, ó, manda chamar aquele que está escondido. Ou seja, tipo assim, diante de Deus não tem como esconder ninguém. Então, tipo assim, para Saul acabou sendo uma vergonha porque ele expôs aquilo que ele estava escondendo, né? Ele teve que expor aquilo que ele estava escondendo, mas através disso, né? Você vê que é Deus dizendo assim, ó, tipo assim, eu só quero que você se exponha por inteiro diante de mim. Não tem como esconder, eu te conheço, né? Você está querendo ser perfeito diante de um que você não consegue. E aí ele manda chamar Davi, né? E Davi, sendo o oitavo, também é um profético, né? É um novo começo, né? Então, o oito, o número oito, fala de um novo começo. E eu achei muito louco isso daqui, porque é, a Bíblia fala que as nossas obras de justiça são como trapos diante de Deus. É Jessé querendo parecer perfeito, né? Mostrando a sua perfeição diante daquele que conhece todas as coisas. É tipo Adão querendo esconder atrás da folha de figueira, né? E aí vem toda a história que a gente leu aqui, né? Surgiu Davi, o homem ungido do Senhor e tal, de Salmos. E aqui no versículo 3 ele fala assim, ó, diz o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens. Olha pra você ver, tipo, Davi aqui já tá falando de Cristo, né? Porque aqui não está falando de Davi, que ele seria o justo que dominaria sobre os homens. A rocha falou para ele que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E aí o versículo 4 será: e será como a luz da manhã. O que que Jesus fala lá em João 8,12? Jesus vem e se apresenta: eu sou a luz do mundo, né? Quem, quem está em mim não andará em trevas, né? Realmente, houve um justo que dominou sobre os homens, e haverá ainda, né? Que ele vai vir e reinar sobre toda a terra. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota da terra. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas.
Você vê, tipo, no 5 aqui, Davi, ele diz, né? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Ele já está confessando das suas fraquezas, né? Dos seus erros. Contudo, é tipo, tudo que aconteceu, mesmo assim, né? Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Isso aqui ele está fazendo referência ao versículo 4. Aqui não seria ele falando também de Cristo, que ainda não tinha vindo? Onde? No finalzinho do 5 aí, apesar de que ainda não faz brotar? É, Se a gente entende que o 4 é Jesus como a luz da manhã, né? Quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota da terra. porque lá Isaías 53 fala, né? Que brotará um rebento da raiz de Davi, né? Isso. E aí, quando a gente olha aqui, né? Ele fala assim, ó, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Ele usa o termo da salvação. Apesar de que ainda não o faz brotar, indicando, né, que Salvação haveria está em de vir, Cristo, né? né? Onde que está aqui? A mãe dele era moabita, ô Beto, Ah, do, de Davi? Acho que eu, ah, não, eu perdi essa revelação aí. vou pegar aqui a referência aqui. Então, esse-
Quer ver depois, Beto? Não, Depois pode você me ir, manda. se quiser ir, pode ir comentando lá, eu vou ver aqui, acho que é Cronos. Não, o comentador é você, cara. A gente só Não, acompanha. pode ir lá. Tá louco? Vai indo. Vai pra onde? E aí, Wilson, o que é isso? O que que você fala pra ele? Viu? Fala pra ele igual Moisés. Não, não, se a tua presença não for conosco, não nos faça seguir o estudo. Tá no mudo, Will. Tá no mudo, Will. Tá no mudo ainda. Para onde eu irei se só tu tens palavra de vida? É isso aí. Viu? Olha aqui, ó. Vamos lá no 4. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, pelo seu resplendor. Olha que top, né? Apocalipse 16, Apocalipse 22:16, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Pancada, né? Apocalipse o quê? 22, versículo 16. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele será como a luz da manhã, ou seja, a luz. Ele não está falando, ele será como o sol. Ele será como a luz da manhã, quando sai o sol. Ou seja, ele é a luz, ele é a primeira luz. Antes de ser o sol, ele já é a primeira luz, a luz da manhã. Quando sai o sol da manhã, sem nuvens, ou seja, sem ofuscação nenhuma, sem impedimento nenhum. Ele é a luz que traz a clareza pela manhã, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi, a geração e raiz de Davi. Meu Deus. Ele é antes do sol, né? Ele é antes do sol. Ele é antes do sol. Porque Antes de haver, Em Gênesis não é primeiro haja a luz? ele E já houve. depois da criação dos luminares, Ele já um estava para lá. governar o dia, que é o sol, e a lua, que é a noite. É, porque ele é o arquiteto da criação, né? Ele é o arquiteto da criação. Ele é o arquiteto da criação. Tudo se Aí faz fez nele. sentido, né? Aí faz sentido que o duro é a luz que brilha ao sol do meio-dia, não é? Aí é duro, né? A luz que brilha mais do que o sol do meio-dia. Nossa. É. Isso que é duro. Na verdade, o pastor Mateus, exatamente, eu confundi aqui. Davi, ele é neto de uma Moabita, né? A mãe dele é a como é o nome aqui? Netizevete, Tem versículo ou não? descendente da Moabita, da Ruth, né? Tem, tem versículo ou não? Deixa eu ver o versículo aqui. Eu falo porque eu sempre me enrosco nisso na hora de explicar também que Davi não era filho, que era filho só de Jessé, né? Era irmãos dos irmãos, né? Era meio irmão. Tem o versículo aqui. Pancada, hein? Pancada pensar isso, hein? Do que ele era, meu irmão? Não, pancada, essa revelação que você fez aí de esconder Davi justamente por causa da vergonha, né? Olha que Nossa, louco. sete e o oitavo, você é louco. Ah, que é isso, cara? Aonde a gente tá indo? E faz todo sentido, né? Porque diante do profético ele queria só apresentar as boas obras, né?
Exatamente, É, só que que parecia perfeito, né? exatamente, exatamente, Acabou para você. só que com Deus não tem como, né? Porque ele falou, então nós não vai se assentar enquanto o rei não chegar. Você é louco. Volta lá, vai buscar. Anda buscar. Nossa. É, não dá, né? Não dá porque daí né, volta toda a pregação de novo. É muito doido mesmo, né? Nossa, nossa. Cara, ele fala que tá o texto bíblico aqui, mas é 17:12. Só que, vamos ver segunda Crônicas, que fala das genealogias. Não, a Primeira. gente vê amanhã, Beto. Tranquilo. Sei que amanhã, na hora que a gente tiver acabado de despachar um caminhão, lembrei. Pum. É, Mas é assim. Um colega meu que trabalhava comigo na Brown Resi, colega meu, né? Era próximo, mas ele era gerente lá de um setor lá. Ele falava que quando ele não conseguia resolver um problema, e aí ele ficava debruçado ali, ele ele pegava, ele largava. Ele largava, daí quando ele tomava um café, fazia um rolê, fazia uma outra coisa, quando ele voltava, ele conseguia ter a solução do problema. Bem depois, né? É muito louco, né? não fala. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, olha só. Ainda que a minha casa não, palavras de Davi, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna. Nossa. Dá para puxar pra gente também isso, não dá? Na nossa Claro, casa? claro que Porque dá. mesmo não merecendo, né? Contudo, Estabeleceu conosco uma aliança eterna. Meu Deus. pois ele é a minha salvação e o meu prazer está nele. Nossa. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de Pessoal, para você ver, desatar. o Salmo 51, para provar mais essa questão aí do que Jessé escondeu Davi, é o Salmo 51, né? Que ele escreve lá, acho que até mesmo por conta ó, ele coloca assim, o Salmo 51, né? Salmo 51, 5, ó. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Hum, Então ele fala assim, já também, tipo assim, por conta do. É claro que uma questão profética fala de todos os homens, né? Fala que a gente gerada, né? Do pecado, né? sim. Mas as referências que eu achei aqui não fala sobre ela. Na verdade, não tem uma exposição sobre o nome dela, né? Vamos lá, continuar. Mais alguma coisa aqui no. Você leu o Salmo 39, 29 ou... Eu anotei aqui o Salmo 51:2. Eu tive que dar uma saidinha ali para abrir o portão para Valéria. É Salmo 51, 5. Cinco. É, Não, deixa eu anotar.
É interessante aqui o Salmo, Salmo 89, 29. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias no céu. Você vê que os escritos de Davi é tudo messiânico mesmo. 89 o quê? 29. É isso? Conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Nossa, Cristo. Porém, no versículo 6, né? Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Filhos de Belial. Belial era um caba ruim, né? Não podem ser tocados com a mão. Tem uns crentes assim também, né? Que não pode ser tocado. Não precisa nem ser com a mão, não. Só falou, esse bicho já fica ó, bravo. Opa, Agora aqui, a partir do versículo 8 é forte aqui, né? Você vê que tá falando dos valentes de Davi, né? Esses caras aqui, que ele citou aqui, né? Que tudo citou aqui, meu, eles acompanhou Davi desde o tempo que Davi fugia com Saul. Fugia de Saul, né? Assim, ele, Davi conheceu eles fugindo, né, cara, de Saul. Então eles passaram é, vergonha junto com Davi, passaram tudo que o Davi passou, eles passaram junto com ele, né? Fugindo, vergonha, desprezo, em todo o tempo. Se a gente ali que tava lá a galera com ele, né? Só que quando Davi também assumiu o reino, né? Davi colocou eles na posição de, de governo também, né? Você vê que eles eram chefes de exército, de tudo, posição de poder, né? E aí, isso aqui dá para a gente fazer uma analogia aqui, o seguinte, que nós podemos ser os valentes do Senhor Jesus, porque passamos por vergonhas, negamos as nossas vidas. Você vê aqui que é, né, quando eles vão lá buscar água lá para Davi, cara, eles abriram mão da própria vida para ir em busca daquilo que o rei queria. Isso aqui foi forte, né? Porque o lugar lá estava cercado, tudo cercado pelos filisteus. Aí Davi sente desejo de beber a água da cisterna de Belém. Três deles vai lá buscar água para o rei. Cara, isso daqui é negar a própria vida. É tipo assim, a gente pode até morrer, mas vamos morrer tentando satisfazer a vontade do nosso rei.
Eu sei que lá a gente pode morrer, mas se eu morrer satisfazendo, procurando fazer a vontade do meu rei, satisfazer ele, para mim é lucro. E aí que tá o negócio. Porque hoje nós temos que viver para satisfazer a vontade do nosso rei, né? Que é Cristo. E quem morre, e a Bíblia diz, né, que quem perde a sua vida aqui por amor a ele, ganhará, né? E aquele que quer ganhar a sua vida aqui, perdê-la. Então, para nós hoje, uma aplicação, devemos ser como esses valentes, viver para agradar o rei, viver a vida ao lado do rei, viver a vida seguindo o rei para onde quer que ele vá, mesmo que sabemos que o rei está indo para a cruz. Mas esse é o nosso papel, porque ele vai nos colocar num lugar de poder. Tipo assim, você passou vergonha comigo, você foi testemunha minha, você não negou meu nome, você não deixou de andar comigo pelos lugares que te, né, te pediu passar, né? Agora chegou a vez de vocês, né, retribuir. Então você vê que ele coloca ainda, né, os 30, depois tem os três, mais, e depois os três, mais, né, tem os. Na verdade, ele coloca aqui, né? Ó, Josebe, Eleazar, Samar. Qual é o outro aqui? Quer ver? Três, né? Aí depois vem aqui mais três, que é. Eles fez tanta coisa de três aqui que eu não. É, na verdade foi Josebe, Bassete, Eleazar e Samar que foi buscar água para ele, né? É isso que eu entendi aqui? Eu tô olhando também. Hã? Calma aí que eu tô olhando também. É, no versículo 8 ele fala, né? Josebe, Bassete, o principal dos capitões, né? E este era Adino. Adino, o Asnita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez só. O homem era brabo, hein? Fácil. Aqui, aqui é um só, né? José Bassett, né? Ou é dois aqui? O Adino também é um outro. Ó, José Bassebet, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, É, então é o mesmo, né? é o mesmo, o Esnita, que se opuseram a 800. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram a peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a espada pegada à mão. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, o povo voltou junto dele, somente a tomar despojo. E depois dele, Samá. Então é Samá, Eleazar e Adino. É. Então, esses três foram que foram buscar, né? Sim. Só que você vê que, né, lá em Apocalipse, quando a gente fala de águas, não fala de povos. Uhum. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, com essa mesma visão, você vê que eles rompem, né? O Senhor tem sede daqueles que estão longe,
e conta com os valentes para que atravesse o território do inimigo e vá buscar, né? Vai resgatar os povos que estão na terra dos inimigos. Pô, é bem, bem colocado mesmo. Porque é aquilo que você falou, né? Assim, disposto a entregar a vida para satisfazer o rei. Hoje, como que nós podemos satisfazer o Pai? Cumprindo a vontade dele, né? É, cumprindo a vontade dele. É, cumprindo o ID, né? Sim. No 16, né, que fala, então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém. Que está junto à porta. E a tomaram e trouxeram a Davi. Porque você vê, né? Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Isso aqui, eu vou Ah, falar, hein, isso que cara. é duro. Isso aqui que é duro, porque, Glória a Deus. cara, porque você vê os caras foram lá, né? Tipo, negando a sua vida, a ponto de morrer, traz a água pro rei e o rei derrama perante o Senhor. Você acha que você está fazendo para homens? Na verdade, você está fazendo para Deus. É, ó, pra você ver. Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? Davi reconheceu, né? Que eles colocaram em risco a própria vida, de maneira que não a quis beber. Isso, isto fizeram aqueles três poderosos. Vai, Will, você tá escondendo ouro aí. Nada, eu tô aprendendo com vocês aí. Você vê que os caras eram zica mesmo, né, velho? Não era qualquer um, não. E um fez 800, o outro, aqui, a Abisai, feriu 300. Você acha? Os caras aí, filho, de 300, imagina, você tinha ali 300, mais ou menos nessa pegada. É tipo aquele filme 300 lá, sabe? Os caras iam, filho, e podia vir os milhares, mano. Os caras, você é louco. Acho que foi inspirado nisso aqui, filho. Tá maluco. É, pode ser mesmo. Imagina, pra cada teve lá o principal matou 800, mas tem uns caras que matavam 300. Se cada um matasse 100, já imagina a quantidade. Numa média baixa aí. Meu Deus. E fala, né, fala de Eleazar, filho de Dodó, é, que estava entre os três, né, lá no versículo 9, no 10. E esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Mano, ficou grudado, o cara não conseguiu abrir a mão para soltar a espada. Ou seja, o cara estava tão pronto para a peleja, tão pronto, né, e lutando e buscando, que a espada chegou a fazer parte dele, de tanta intimidade que o cara tinha, né, e de se esforçar e de estar na peleja. Você tá É, maluco. e aí, né, cara? Assim, igual você falou, né? A espada fez parte dele, né? E é isso que a palavra de Deus tem que fazer em nós, né? Exatamente. Não vai lutar sozinho, você vai lutar com a espada, com a palavra. Mas para poder lutar com a palavra, ela tem que fazer parte de você. Você tá maluco. Os caras eram.
sangue nos olhos. Cara, Os caras é tipo atirador de elite hoje em dia, sabe? Um só já leva uma porrada. 18 fala contra esses 300. Aí vai que fala, né? Porventura este não era o mais nobre dentre os três, pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros três não chegou. você fala, na onde? No 19. Olha que louco. Leu 18 depois do 19. Eu tô tentando entender, tá? Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de três. E este alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os três. Porventura, este não era o mais nobre dentre os três? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros três não chegou. Está dizendo que Então, ele perdeu a posição entre os três? porque é, você vai ver que ele faz esses grupos de três aqui, e só que depois lá embaixo também fala do Benaia, né? Ó, dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos três primeiros não chegou. Qual que eram os três primeiros? Adino, Eleazar e Samar, será? Então, eu acho que é isso. Tipo assim, falando que esses caras são bons, mas não conseguiram chegar entre os três principais Primeiro. ali. Agora, esse Benai aqui também é louco, hein? É, Essa aqui é pro meu amigo Will. Ó. Olha o 21 aí. Já solta a sua brava, Will. Também feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança. Ou seja, o que vence o Egito é a autoridade que o Senhor nos deu, porque cajado significa autoridade. O inimigo pode vir armado, pode vir com lança, pode vir do que ele quiser, irmão. A autoridade que está em nós, no nome de Jesus, acabou para eles. Nossa. E você vê que isso é tão forte que ele toma a lança, ou seja, a nossa autoridade é para desarmar o inimigo. é, É, meu amigo. lá em Mateus 12 fala isso, né? Sobre você amarrar. Aqui, ó. 29. Como pode alguém entrar na casa de um valente, e furtar seus bens, se não primeiro amarrar o valente, saqueando então sua casa? Tem que mobilizar o inimigo. Em choque, paralisado. É, E você vê, a gente foi pro 21, né? Mas tem o 20 também que é louco, né? Ó, também Benaia, filho de Joiada. Ó, pra você ver a importância da paternidade, né? Filho de um homem valoroso.
Dos três lá primeiro, fala que é filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, beleza. E morre aí. Aqui fala o quê? Filho de um homem valoroso, né? A influência de uma paternidade valorosa, né? De um sacerdócio valoroso enquanto pai. Valoroso de Cobzel, grande em obras. Este feriu dois fortes heróis de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. O que que é isso? No tempo da neve, o leão ele ficava escondido dentro da cova. Uhum. Ele não saía para caçar. Ou seja, o cara era tão zica, filho, que ele buscava o inimigo aonde ele dormia. Não é o inimigo que vinha atacar ele. Era ele que ia atacar o inimigo. Onde é que tá o leão? Deixa que eu vou buscar. Você acha que o cara tinha autoridade ou não? Pastor Matheus tá milhão hoje, hein? Um milhão. É O louco. cara tá poucas ideias. O É cara louco. tá milhão mesmo, velho. O Viu? cara Eu não. acho que o cara que ele chegou na cova assim, o leão falou: Meu, acabou pra mim, filho. Não tem como A- fugir, mano. Até no tempo da neve. Até no tempo Mano, da. esse cara tá. Ó o que fala aí, ó. Ó, e feriu um leão de uma cova no tempo da neve. O cara falou assim: Não, tem leão por aqui? Não, demorou, eu vou lá, eu sei onde que é. O cara entrou na cova, o leão olhou e falou: Ixi, acabou pra mim, filho. Tá Se o cara escondido. atravessou uma neve pra me encontrar, irmão. Tá escondido. Então vamos matar você, então. Nossa. Nossa. Aí você É, vê, né? Que Davi mata o leão lá com estratégia. Quando ele fala para Saul, né, que ele matou o leão. Matou com estratégia. O Sansão matou com a força, certo? Benaia mata com a ousadia e com a autoridade. Só que Daniel não precisa matar. Por quê? Porque Daniel tem intimidade. E quando você tem intimidade, o inimigo fica dominado. o cara tá milhão, Zé. Ah, um milhão. Tem que pedir pra ele repetir aí pra nós anotar. Não, é porque não dá, Zé. Não tem o que fazer. Hoje o cara veio pra ficar, entendeu? É louco, irmão. O cara tá Ô, soltando pessoal, tudo hoje. olha aqui, ó. Que interessante também. Os caras foram lá, buscaram, voltando aqui um pouquinho no 16, né? Voltaram, voltaram lá, foram lá, enfrentaram, negaram sua vida, trouxe água para Davi. Aí Davi chegou e derramou a água, né? Só que, tipo assim, a, co- a questão era, não era o que Davi ia fazer com a água. A questão é que eles puderam satisfazer um desejo do rei, né? Só que ó, pra você ver aqui, Mateus 10:42. Qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Cara, não importa se Davi jogou a água fora, o galardão dele já estava garantido, porque satisfazeram a vontade do rei. É tipo assim, meu, eu fiz o que eu fiz, trouxe a água sua. Se você quiser dar para alguém, quiser beber, quiser jogar, quiser fazer o que você quiser, já fiz. Meu papel é satisfazer a tua vontade. Tá feito. Mateus o quê? Mateus 10:42. 10, 4. O meu papel é satisfazer a tua vontade. Mesmo que isso custe a minha vida. Né? Né? Vamos seguir agora. Tá? Quanto custa? Média ali.
E olha aí no 23, né? Ainda falando sobre o Benaia. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos três primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Né? Tem outras traduções que falam sobre a guarda pessoal de Davi, né? Aqueles que guardavam o rei. Você vê que dentre esses que guardavam o rei, você tem força, você tem estratégia, você tem ousadia, mas somente a autoridade é que pode governar, né? Que pode liderar. Como é que diz a outra versão aí? A minha fala assim: Davi os pôs sobre o seu guarda. Os guardas, deixa eu pegar, acho que é a BTX que fala. 23. E aqui, ó, também Hebreus 6 fala o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Ele não se esquecerá. Então, tudo que a gente faz por amor a ele, Deus não é injusto, ele vai se lembrar. Até mesmo porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. Olha o que fala a BTX, o 23 que nós lemos, né? Foi destacado entre os 30 e ainda não alcançou o trio. Davi o pôs à frente do seu conselho. É, conselho aqui, né, do seu. Aí depois vai falar de novo, né? Vai repetir. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Aí acho que aqui não tem. Só que se vocês tiverem ideia, dá para a gente voltar. Mas olha o versículo 39. Quem que era um dos valentes de Davi? 39? É, Urias. será que pesa um pouco mais ou não? O cara não era só um cara do exército. Ele matou um dos seus valentes quando ele comete o pecado lá com Betseba e depois manda Joabe colocar ele à frente. É. E você vê que aqui dá pra gente entender o quê? A honra de Urias, né? Quando ele chama Urias para voltar da guerra e ele fala para Urias, ó, beleza, agora vai descansar e depois você, não vou descansar não. Como que eu posso descansar se os meus amigos estão em guerra? Aí o rei embebeda ele, ele fala, não. Aí achando que ele ia para casa, ele dormiu na porta do rei. Mostra o quê? A honra, né? E depois o rei e vê que ele não vai, entrega uma carta para ele, né? Só que daí, quando você junta honra e integridade, aí o negócio fica louco. Por quê? Porque ele pega a carta e ele não lê. Porque se ele lesse, ele saberia que estava falando sobre para matar ele. Você vê como o cara foi íntegro, né? Pegou a carta na mão do rei, levou para Joabe, não abriu a carta no meio do caminho e foi morto sem saber de nada. Caramba. Que cara terrível, né? Eu não tinha pensado nisso também, não. Porque ele que levou a carta, né? Ele que levou a carta.
Imagina a curiosidade. A minha, a sua, nossa, aqui. O que que essa carta tem, não? Expressa. E porque E ele era um cara de buscando. guerra. Ele estava entre os valentes. Mandou para Joabe. Falou, vou levar. Se o rei falou. Você vê que era um cara que confiava em toda palavra que saía da mão e da boca do rei, né? O cara nem titubeava, velho. Se o rei falou, tá falado. Agora, tipo assim, agora aqui, ó, no, passando por 24, é, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, né, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Ele queria saber quantos que tinha, né? Aí Joabe vai dizer assim, né? Ah, mas o Senhor multiplica 100 vezes o tanto quanto é agora, né? E os olhos do meu rei, Senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Tipo assim, Joabe, por que que o senhor quer que eu numere, né? A, todo mundo aqui. Daí o rei vai e fala, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitões do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Ó, e passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, do meio e foram a Gileade. Ó, o 8. Assim percorreram toda a terra. E ao cabo de 9 meses e 20 dias, o cara passou 9 meses contando gente, moço. Só que olha, Interessante. olha que Pô. interessante, né? Esses 9 meses aí. Porque você viu que depois, o castigo vem depois, né? Depois que o pecado nasce, depois de 9 meses. Quando termina a contagem. Não, mas só que o que eu achei interessante. Ó, 9 meses e 20 dias. O 10, né, é o número da completude. Então, assim, não foi 10 meses e faltou 10 dias para completar 10 meses, né? Porque ele ficou 9 meses e 20 dias. Ou seja, faltou 10 para completar 10. Ou seja, nunca o povo diante da presença de Deus vai estar, né, tipo assim, estava completo, né? Ainda Ó, faltava, né? o Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Caramba! Tava bom esse exército ou não? Então, mas aí você vê, aqui eu fiquei meio, tipo, meio brisando aqui, por quê? Tipo assim, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Aí Davi ficou loucão, mandou contar o povo. Aí Joabe fica 9 meses contando o povo, chegou no número de 13 mil aí, né? 800.000 mais 500, né? 13 mil não, né? 1 milhão e um 300, milhão e né? 300 homens. Homens de guerra, né? Tá. Aí, beleza. Aí no versículo 10, ó. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz.
Esse Você aqui, tem, você tem a cronológica aí para saber se esse um não é depois? qual você fala? Deixa eu ver aqui. Na Bíblia cronológica? Ver aqui. Olha que loucura. Leia aí para você ver. Primeira Crônicas, capítulo 21. Tô abrindo aqui. 21. Uhum. Davi não era o povo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar o povo, a Israel. Nossa. E disse Davi a Joabe e aos irmãos e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. É a mesma coisa, só que Olha que fala louco. de Satanás que Então aqui está explicado. A ira do Senhor se tornou acender com Israel porque Davi estava dando ouvido a Satanás. é Satanás. Por quê? Porque o Senhor sempre antecede, né? Exatamente. Porque nem chegou no coração do homem e Deus já sabe. Que doideira, né, cara? Que louco, né? E outra coisa, a contagem aqui não bate também, né? Porque lá no, ó, Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo o Israel. Ah, sim. Todo o Israel. 1.100.000 homens. 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada. E de Judá, 470.000 homens. Então, 1.100.000 mais 470 já É, mas daí não bate lá. Dá mais do que lá. dá mais do que lá. Doideira. Porém, os de Levi e Benjamim não contou eles também, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Por isso esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. Que louco, né? Por que que pareceu mal, né? Por que que essa contagem aqui então, aí é uma pancada também, se a gente for ver, né? Aí se a gente for ver, agora tem sentido, né? Será que pelo crescimento, será que pelo crescimento Davi pensou que estava gigante e falou, não, peraí, agora eu me tornei grande, não sei, pode ter tido uma propensão para alguma soberba e Deus se irou, porque ele estava dando ouvido a Satanás, né? Pode ser. Eu ia falar isso aí, eu também. Que, tipo assim, Por causa do grande número do exército, né, meu? para saber o quão grande ele estava, né? É, se você for ver, só acima de 1 milhão, 1 milhão. Se a gente colocar aí o estádio do Corinthians, tem 40 mil pessoas. Já é gente pra caramba. Já é muita gente. Aí você pegar 40 mil, né? 40 mil, 80 mil, você, meu, 1 milhão é muita gente. Mas passou de 1 milhão aqui. Então talvez Davi, o coração dele começou a ficar meio pá, porque ele começou a ficar muito grande.
Daí então se acendeu a ira de Deus aqui, né? Agora tem sentido. E é bem observado aí da parte do pastor Mateus, né? Pegar a Bíblia cronológica aí, porque senão a gente não ia entender o porquê disso, né? Pelo menos o que dá para entender é isso aí. Talvez a soberba, talvez o quão grande ele estava, né? E você vê que Joabe ainda fala, né? O Senhor te acrescenta 100.000 vezes, né? Tipo assim, por É, que você quer contar? é, Você não está confiando no Senhor mais? Você vê que Joabe ainda tenta alertar ele, porque se for nessa linha de pensamento que nós estamos falando aqui, é, você vê que Joabe, né, que era um cara que estava do lado do rei nas decisões, ele fala assim, ele fala aqui, né? Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, tanto agora é, e aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja meu rei esse negócio? Ou seja, Davi, né? Tanto que Deus tem feito você crescer, por que você quer contar? Não está confiando mais no Senhor, né? é, Aí você pega essa questão dos 9 meses lá que você falou de novo, né? Que não bateu 10, né? Faltou 10 dias e faltou para chegar em 10 meses, né? Que é a 10 dias para 10 completude. meses. Ou seja, porque toda vez que eu quiser entender aquilo que Deus me deu, com os meus olhos, a minha maneira, eu nunca vou conseguir ser plenamente satisfeito. Nunca vai Mas estar quando eu completo. confiar em Deus, naquilo que Ele me deu e colocou nas minhas mãos, aí sim a completude. Nunca vai estar completo. É. Nunca vai estar completo. Porque para a gente sempre vai faltar algo, né? Pela nossa alma, né? Nossos olhos. Que pouco. e aqui mostra que Davi queria ter o controle total das coisas, né? Porque ele queria que contasse a todos, né? E esse Tanto segredão, né? ele queria ter o poder para ele aqui, né? Você vê que o Joabe ainda orienta, fala, mas meu, você vai ter 100 vezes mais tanto. Este Porque povo ramelar, né? é, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes, olha só, tanto quanto agora é. Se a gente colocar 1 milhão e pouco aqui, 100 vezes tanto, meu, 100 milhões. é milhões, velho. É loucura, né? E aqui fala muito sobre a confiança também, né? Porque ele conta o que é o exército, né? Você está querendo saber o quanto você é poderoso em guerra? Não fui eu que livrei você todas as vezes e disse para você ir e não ir, que eu ia fazer? Agora você quer saber o seu poder militar para você poder se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria força? É, E é assim, mais ou menos. Não, mais ou menos não, é isso mesmo. O contexto é esse mesmo. Olhando por esse, não tem, faz sentido. e aí quando você lê Crônicas, o pastor Mateus, aí faz mais sentido. Porque lá em Crônicas fala que ele não contou todos. Aí fecha mais aquela questão lá. Tipo assim, por mais que você conta, nunca vai chegar à completude, porque ele não contou Levi e nem de Benjamim. Ou seja, não ficou completo. E Levi não é a porção do Senhor? É, que Levi é a porção do Senhor, né? A minha parte eu posso contar, mas a dele é incontável. Mentira. O cara vem hoje, hein? O cara vem, o cara tá milhão, entendeu? O cara tá aí 3 dias sem dormir. O cara tá na pegueira mesmo, o cara tá. Não, depois do culto de domingo, É, o negócio tá maluco mesmo, né? mandamos o povo embora, filho, domingo. Vamos embora, por favor. Nossa. Mete o pé. A pastora Camille estava comentando lá. Nossa, mandamos embora 2 vezes. O povo, vamos, pode ir embora, por favor, irmãos. Você é louco.
Loucura isso aqui, hein? A visão vacilou de novo. Oi? Loucura, né? Da visão vacilando de novo. Da visão, mais uma vez, né? Zé Ruelo, né? Só que aqui, né, cara, você vê que no 10 ele já vacila e já no logo instante ele já aqui, ó. Pequei Já contra se o que entrega, vi, né? porém agora ele já se arrepende, né? Errei, fui moleque. Cara, essa é a diferença de Davi. Porque no momento que ele reconhece o erro, ele já confessa. Já se entrega. E outra, ele já vai aos pés do pai, né, filho? Não fica com enrolando. Uhum. Você vê, né? Procedi muito loucamente, né? Procedi É. muito loucamente, ou seja, não existe ser humano perfeito. O que existe é ser humano que não reconhece seus erros, né? Então, imperfeição nós vamos ter, falhas nós vamos ter, mas o que nós devemos ter é ter o reconhecimento de prontamente se arrepender dos erros, né? Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido. Errou, errou. Procedeu loucamente, não tem coisa melhor do que falar, eu procedi loucamente mesmo, eu tava ficando louco. Mas graças a Deus que eu não fiquei louco. Eu tava ficando louco, mas não fiquei. É isso aí. Você vê que depois disso, né? Fala assim, ó, procedido muito loucamente, porque tenho procedido muito loucamente. Ou seja, ele está aos pés do Senhor ali pedindo, né? Misericórdia, confessando o pecado. E logo na sequência, né? Levantando-se, pois, Davi pela manhã, depois de estar aos pés do Senhor, veio a palavra. Ou seja, que mesmo quando eu, né, até quando eu vou confessar o pecado diante dele, o Senhor tem uma palavra para nós. Ah, é uma palavra de bênção? Nem sempre. Às vezes é o quê? Como o Davi aqui, é o fruto do erro que ele tinha cometido. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, mas nós temos que lidar com as consequências. Foi assim com o filho, lá com Betseba, o Senhor perdoou ele da morte, né? Livrou ele da morte, mas o filho morreu. Aqui é a mesma coisa, falou, recebeu o perdão, mas o Senhor falou, ó, você vai ter que sofrer a consequência. Só que o louco é que o Senhor deixa ele escolher, né? Assim, ó, pode escolher o que você quer. Uhum. Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Isso aqui que é doido também, né? Porque isso, como é que consegue imaginar? Tipo, Deus perguntando, dando opção, né? Então tá bom, Davi. Eu tenho três medidas. Qual que você quer? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias de peste? Você vê que os 7 dias de fome não dá, os 7 anos de fome não dá para escolher, né? É, Porque dessa vez, diferente de lá do Egito, os 7 anos de fartura não veio acompanhado da sentença, né? no caso aqui, ele já estava passando por uma ira do Senhor, né? É, aqui já era 3 meses fugindo de inimigos, já passou a vida, né? Começo lá fugindo dos inimigos, e eles te persigam. E Davi é ligeiro, né? Olha o que ele Ele é fala aqui, ó. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, né? Porém, caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ou seja, né? Tipo, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, né? Porque é melhor quebrar na mão do oleiro, né? Meu É, Deus. Se eu caio na mão do mundo, eu tô destruído, mas se eu caio na mão do oleiro, ele me refaz, ainda que quebre. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou anotar para não esquecer.
Melhor cair na mão do olheiro. Esse cara tá ficando louco, assim. É, mas é isso mesmo, não tem o que fazer. Ah, mas vai ser duro, mas pelo menos na mão dele ele não me lança fora. Meu Deus. Aqui a gente pode tirar uma coisa também, né? Uma lição, né? Às vezes a gente erra e tal, e sai espalhando, você sai falando, né, para os outros que você pecou, que você não sei o quê, e acaba caindo no julgamento dos homens, né? Assim, de forma deliberadamente, né? Falando para todo mundo o seu pecado e etc. Melhor falar para Deus, né? Por quê? É, Porque os homens vão te julgar, vão te massacrar, vão, né, vão te é, matar, vão querer te matar, vão querer te excluir. Mas Deus tem a misericórdia, né? Davi corria para a pessoa certa, né? Sim. Pequei contra o Senhor. Toda vez ele falava: pequei contra o Senhor. Perdoa a minha iniquidade, porque pequei somente contra ti. Ó, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. E olha que louco, né? Do 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba. De onde até onde foi a contagem? De Dan até Berseba. Ele fala lá, ó, É porém, a mesmo. palavra do José, É mesmo. saiu com os capitões para passar no Jordão, acamparam em Seroé, de cidade, Nossa, bem foram de observado. Gileade, aí do lado do sul, até a Berseba. Ou seja, para comprovar o quê? Que como o pecado dele, né, feriu toda a terra, a colheita também tinha que ser em toda a terra, Eu até percebo. até perceba. No mesmo limite que ele contou, foi por quê? Porque Deus é justo. É. Agora vocês imaginam, né? Não sei se é só eu que fico nessa. Imagina em 3 dias, 70 mil homens mortos. Muita gente Imagina, que imagina o caos. É. Não, Quantas não é. viúvas, quantos filhos, quanto choro, quanto pranto. Tivemos o exemplo, né, da Covid, né? Da Covid que durou 2 anos, né? Mas o negócio é que em 3 dias, quantas coisas, 3 dias? Em uma região, nessas cidades aqui, 70 mil homens. Meu, você tá maluco. É uma peste mesmo. É. Aí você pergunta aí, igual ele coloca aqui no 17, vendo Davi ao anjo que feria, o povo falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas não o fizeram, né? Porém essas ovelhas o que fizeram, né? Olha só, porém essas ovelhas o que fizeram. Aqui tá a pancada. Davi, cumprindo o seu papel de Deus. pastor, né? Exatamente. Davi pega, Deus faz acontecer tudo isso para trazer para ele de volta o coração de pastor, porque talvez ele estava com a mentalidade de rei, mas já se perdendo no coração de pastor. Aí então Deus provoca essa situação aqui. Te dou 3 escolhas. Ele escolhe uma das escolhas. Então vai acontecendo, vai acontecendo. Então ele perde as ovelhas. Opa, aí ele se lembra lá quando o profeta Natan falou para ele, né? Que ele ia ser levantado e tal. A galera ungiu ele para ser o quê? Para ser rei de Israel, né? Rei de Israel, mas pastor de ovelhas. Ele foi levantado para ser pastor de ovelhas. E aqui ele cai em si. Porém, essas ovelhas que fizeram, ou seja, ele se compadece das ovelhas. Então ele cai em si. Porque, o Will, está escrito lá em João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fala aqui, ó.
Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra as ovelhas. É isso aí. E tá lá, ó. Segunda Samuel, capítulo 5. Samuel, capítulo 5. E também outra hora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava em Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. A primeira ordenança é o que? Tu apacentarás o meu povo. E só apacenta quem é pastor. Só apacenta quem é pastor. Então ele tinha que ter o que? A cabeça de rei e o coração de pastor. Mas aqui ele estava se levando só pela cabeça de rei. Então Deus provoca esse caos aqui para que ele se voltasse para o coração de pastor. E ele volta, porque ele cai em si, ele fala: porém, o que essas ovelhas fizeram? Ele, ou seja, ele intercede, ele intervém, ele questiona. Então, ou seja, ele volta para o propósito original, que era ser pastor de ovelhas, né? Porque você vê que é depois de 3 dias que todo o propósito de Deus é restaurado. Olha aí, ó. Não são 3 dias na cruz que É, restaura o homem? Então, Davi estava se perdendo e ele escolhe certo, né? Falou, deixa eu ir para os 3 dias aqui, porque em 3 dias ele pode mudar o meu coração. nossa. São os 3 dias que nos salvam das nossas loucuras, dos nossos pecados. Meu Deus. Meu Deus. E toda vez que a gente se perder, nós precisamos voltar a esses 3 dias, nos lembrar o que ele fez por nós. É, para mim já dá para terminar aqui. É isso mesmo. 3 dias que nos salvam das nossas loucuras, pecados, erros, desvios, falhas. É isso aí. 3 dias. 3 dias foi suficiente para ele voltar a ter o coração de pastor. 3 dias. Loucura, né? Nossa. E aqui você vê também outra coisa, né? É, no 24. Os caras não param, velho. Vai. O 24 aqui, ó. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao meu senhor Deus holocausto que não me custe nada. Meu Deus. Uai, se você está entregando alguma coisa pro senhor que não está te custando nada, tá Não é beleza. sacrifício. Tipo assim, ele foi lá, aí o Araúna deu para ele. Ele falou: Não, eu vou comprar, porque se não me custar nada, talvez o senhor não receba, né? Você é louco. Todo louvor e Porque, ó, pra você agradeço a ver, ó o final do oportunidade. 25. Ó o final do 25, né? Comprou por 50 ciclos de prata. Ao final, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Recebeu a oferta. Recebeu oferta. Por quê? Porque para Deus custou o próprio filho Nossa. em holocausto, como oferta pacífica, porque a morte de Cristo é que nos traz a paz. Sim. Meu Deus. Para você ver, o Senhor se aplacou com a terra, né? E cessou o castigo sobre Israel. Nossa.
Meu Deus. É tudo Querido, apontando para Cristo, não tem o que fazer. não tem o que fazer. Isso aí, Glória a galera. Deus. Boa Fechamos? noite. Deus abençoe. Valeu, galera. Tamo Deus junto. abençoe, gente. Boa noite. Deus, boa noite, boa noite. Boa noite. Larissa, você tá por aí ainda? Já foi. Valeu.